Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 11, que fala assim. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula. Mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. O que está acontecendo aqui? Aqui na história, essa parte da história ela é bem conhecida. Foi quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi, a rei. Entende? Só que quando chegou na casa, Davi não estava na casa. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Entende? E o próprio Samuel, vendo os outros irmãos de Davi, ele se confundiu pela aparência e achou que algum do rei seria um daqueles irmãos. Entende? Só que o verdadeiro rei estava no pasto cuidando das ovelhas, ou seja, o verdadeiro rei estava trabalhando para Deus. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Muitos julgam você pela aparência, te classificando como inapto para exercer a função. Muitos olham para ti e jogam o livro pela capa. Só que ninguém sabe do seu anonimato, ninguém sabe do seu secreto com Deus. Entende? Porque nós externamos, okay? O nosso externo é o que impacta primeiro as pessoas. A culpa é delas pensarem assim? Não, é normal. Entende? Primeiro a gente se mostra pelo que nós somos por fora. Para depois a pessoa, depois que conhecer, a pessoa te conhece por dentro, conhece o seu jeito, as suas atitudes, a forma como você pensa, a forma como você fala. Mas a princípio, a pessoa te julga pela aparência. Entende? Só que o que acontece aqui? Para Deus, não é que a aparência não seja importante. Você todo para Deus é importante. Ok? Tudo em você, Deus se importa. E é importante para Ele. Mas Deus vê a sua entrega. Deus vê a sua devoção e dedicação a Ele. A sua obediência. Consequentemente, você tem um coração bom. Aqui na história, Davi estava cuidando das ovelhas. Entende? Muitos pregam que Davi estava esquecido no campo. Mas eu particularmente vejo que Davi estava exatamente no lugar onde ele deveria estar. Porque nada acontece por acaso. Então, se Deus já tem controle sobre todas as coisas, se Deus já sabe de tudo antes de nós mesmos pensarmos em ter, com Davi não foi diferente. Deus já sabia. Antes de desconstituir Saul do trono, Deus já sabia que Davi seria o rei. Então, Davi já estava em treinamento. Então, muitas das vezes você se sente aí no anonimato, que ninguém te ama, que ninguém te quer, que você está sozinho no mundo, mas você já está sendo forjado e preparado para sentar na cadeira que Deus tem para você. Você não tem que se ver como um coitado. Você tem que se ver como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Entende? Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo na nossa vida tem um porquê. Entende, gente? Então, o que Deus viu aqui? A obediência e a intimidade que Davi tinha com ele quando estava lá cuidando das ovelhas. Porque se você parar para analisar, quem em sã consciência enfrentaria um urso ou um leão por conta de uma ovelha? Geralmente as pessoas deixam lá para não se meter, para não correr risco de morte. Só que Davi estava sendo forjado.
Davi estava sendo preparado. O leão e o urso que ele estava enfrentando lá para poder proteger as ovelhas, era o reinado dele. Deus já estava preparando e forjando Davi para o reinado. Porque as ovelhas no reinado seriam as vidas que Davi daria responsável por elas. O leão e o urso seriam as adversidades que ele teria que enfrentar para cuidar das ovelhas, para cuidar das pessoas, para cuidar do povo. Entende? Então nada na tua vida é por acaso. Hoje pode parecer besteira, pode parecer irrisório para ti, pode parecer simples, mas é Deus te preparando para os propósitos que Ele tem para a tua vida. Entende? E quais são as características que Deus procura em cada filho para poder ser ungido a rei, para poder servi-lo e sentar no trono? É o nosso coração, não é o que nós aparentamos. Muitas pessoas aparentam, têm uma aparência bonita, vistosa, mas dentro é sepulcro craiado, ou seja, está vazio, está oco. Quantas pessoas que são cristãs hoje vivem de aparência e mostram uma coisa que não são e por dentro está oco, está sem a presença de Deus? Entende? Para servir ao Senhor, a presença de Deus precisa existir na pessoa. Para viver os propósitos de Deus. Entende, gente? Então, o que Deus quer que a gente entenda mais disso aqui? Quando você é obediente e você tem intimidade com Deus, ok? O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Consequentemente, o Espírito Santo é refletido no seu comportamento e nas suas atitudes, e você passa a ter um olhar mais brilhante. É automático. Quando você olha para uma pessoa que serve a Deus com o coração e tem intimidade com Ele, é diferente quando você olha para uma pessoa que serve ao Senhor, mas não tem intimidade com Ele. Você consegue, é notório. A presença do Espírito Santo é física, é notório. Você consegue enxergar a diferença. Entende? Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha secreto com Deus. Davi tinha relacionamento com Ele. Por isso que ele foi instituído a rei. Ele foi escolhido a rei. Entende? Não é diferente na sua vida. Deus vê, Deus enxerga a sua intimidade. Deus enxerga a sua perseverança. Deus enxerga a sua obediência a Ele. É tudo que Ele faz para ti, tudo que Ele pede para ti, todas as provações que você passa. Deus enxerga a sua devoção, intimidade, comunhão com Ele. Mas vai ter um momento no seu processo que Ele vai te enxergar. Ele não vai só te ver. Ele vai te enxergar e te instruir você a rei, para sentar no trono que Ele tem para ti. Entende? Então continua no seu relacionamento com Deus. As coisas estão difíceis? Estão. As adversidades, elas vêm para forjar em nós o caráter de Cristo, para nos moldar e nos lapidar, para preparar para o que está por vir. Você não sabe o que é. Alguns aqui não sabem o que são, outros sabem o que são. Outros já têm o seu destino traçado, Deus já mostrou. Outras pessoas ainda não. Mas independente de ter o destino traçado ou não, o que vai te levar ao destino é a sua intimidade com Deus, é o seu relacionamento com Ele. Então é no seu anonimato que tudo começa. É no anonimato que somos forjados, é no anonimato que somos trabalhados, moldados e lapidados por Deus. Para Ele nos transformar e nos preparar para viver os planos dEle, para viver a promessa, para viver o milagre. Então tudo que está acontecendo contigo hoje faz parte do seu processo de cura e libertação e lapidação para você viver os planos do Senhor. Deus tem um trono para você sentar. Mas você precisa ser preparado antes. Davi foi preparado antes. Davi foi ungido a rei jovem. Davi assumiu o trono um pouco mais à frente. Por quê? Precisava haver um preparo, ok?
especial, específico, para Davi assumir o trono. Então, de acordo com que os planos do Senhor para a sua vida, Ele vai trabalhar em você no anonimato, para te levar para o lugar onde Ele quer que você esteja, para fazer você servi-lo conforme Ele tem os planos para ti. Entende? Então, independente do que as pessoas pensem de você, do que as pessoas te julgam ou achem, não olha para elas com maus olhos. Não tenha pesar no coração por elas. O ser humano, é tendência do ser humano julgar. Mas não se liga nisso. Olhe para Deus, continue no seu relacionamento com o Senhor, porque no momento e no tempo de Deus, você vai ser levado ao trono para sentar. E quando você estiver no trono, as mesmas pessoas que hoje te julgam, olharão para você, elas não olharão para você assim, elas olharão para você assim. Elas olharão para você e vão ver que você sempre foi o que Deus chamou para você ser. Entende? E você vai viver os planos do Senhor para sua vida porque você não se permitiu influenciar pelo maligno, ok? Porque as pessoas que julgam a nós estão dando legalidade para o maligno. Você não se permitiu ser influenciada por ele e você decidiu obedecer, manter o seu posicionamento, buscar intimidade com Deus, em relacionamento, desenvolveu com ele uma intimidade entre pai e filho, se preparando para o que ele tem para ti. Então, quando você sentar no trono, todas essas pessoas que te julgaram, além de te olhar lá, elas vão ver o quanto tempo elas perderam da vida delas, ok? Quanto tempo elas paralisaram a vida delas para olhar para a tua vida. E elas ficarão para trás e você seguirá para frente. Você vai crescer, você vai desenvolver, você vai viver os planos do Senhor e elas continuarão no mesmo lugar, na mesma vidinha de sempre. Por quê? Porque elas perderam tempo precioso da vida delas se importando com a tua. Entende? Então, cada um colhe o que planta. Você está plantando intimidade, você está plantando intimidade com Deus, você está plantando relacionamento com Deus, você está plantando devoção ao Senhor e obediência. Você vai colher tudo isso no futuro próximo. As pessoas que estão preocupadas com a sua vida ou com a sua aparência, dizendo que você não é inapto para o cargo, que você é apto para o cargo, ok? Elas vão ficar com a vida delas paralisadas, enquanto você vai crescer, vai desenvolver e vai seguir os planos do Senhor para ti. Entende? Então o que você tem que fazer? Feche os seus ouvidos para a opinião que está à sua volta. Coloque os seus olhos na direção do Senhor e siga em frente, sem olhar para trás e sem se importar com a opinião alheia. Entende? Sempre na sua caminhada com Deus irá existir pessoas julgando você pela aparência. Só que você não está aqui para provar para ninguém quem você é. Você está aqui para servir ao Senhor e Ele cuida de evidenciar você no momento certo. Porque quando Ele nos evidencia, quando Ele nos mostra, Ele mostra do jeito que tem que ser. Entende? Ou seja, Ele mostra a gente por cima. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.